Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Tamara Massoni, seja bem-vindo no meu canal. Faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui. Eu quero compartilhar com vocês tudo que tá acontecendo e vou manter aí o entusiasmo para que eu volte a fazer os vídeos cada vez mais, trazendo consciência e luz para todos vocês. Para vocês que já me acompanham, que já viram meu vídeo de alguma forma, sabe que eu sou terapeuta, né? Estou terapeuta nesse momento, trabalho numa linha mais energética, mais espiritual, mais sistêmica. Trabalho de uma forma mais espiritualizada também, né? E eu faço também, tento trazer materiais de lei de atração, de autoconhecimento, porque isso é o caminho, né? Para que a gente possa conseguir seguir aqui nessa jornada. Nem todos os dias são fáceis, nem todos os dias são fáceis de serem vividos, né? Digamos assim. A gente passa por alguns desafios e todos nós, né? E eu também, como todos nós, estamos humanos. E é isso que eu quero falar com vocês aqui, sobre esse estar humano, né? Quem é você, né, aqui na Terra? Se você é aquela pessoa que sempre quer salvar todo mundo, tá sempre ali para todo mundo e não sabe quando é o seu limite. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre os limites que são importantes, que a gente precisa aprender para saber passar aqui. Pra gente poder, aqui, arrumando meu cabelo, para que a gente possa saber até onde a gente consegue chegar, até onde a gente consegue auxiliar alguém, até onde a gente pode ir, né? Às vezes, principalmente nós terapeutas, né? Nós que temos essa empatia de escutar o outro, de querer auxiliar, de alguma forma querer mostrar o caminho. E a gente tá no caminho do autoconhecimento, a gente tá nas buscas, a gente faz terapia, a gente participa de trabalhos espirituais. A gente sabe que a gente tem que ser uma pessoa melhor. Então a gente tenta ser uma pessoa melhor. Só que às vezes a gente só é melhor pro outro. Às vezes a gente não é melhor pra gente. Às vezes a gente chega no limite do limite do limite. Pra gente entender que a gente precisava olhar pra gente. Quem nunca? Bem-vindo ao clube. E eu tô aqui para compartilhar isso com vocês, porque eu também tô humana, também já passei por essas situações, né? Já teve algumas situações aí que eu me doei demais, né, para ajudar uma pessoa que eu amo, né, uma pessoa que passou na minha vida, e eu tentei auxiliar, assim, de todas as formas. E eu não vou dizer que eu me perdi de mim, né? Graças a Deus eu sempre busco o caminho, eu sempre tento, de alguma forma, estar dentro da espiritualidade, então eu tenho essa firmeza muito grande. Porém, mexe com a gente. E o que eu quero falar pra vocês é o quanto às vezes a gente se perde estando com pessoas erradas. Às vezes a gente pode amar muito uma pessoa, pode ser família, pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser um amigo muito querido. E às vezes, pra gente não perder aquela pessoa, a gente acaba se perdendo da gente. Então esse vídeo vai chegar para quem tá passando por uma situação parecida, para quem passou e tá tentando se recuperar, para quem tá de alguma forma sintonizado, porque para quem chegar esse vídeo é porque a pessoa tá pronta para ouvir esse vídeo, para ver esse vídeo, né? Eu quero compartilhar com vocês, né? Às vezes a gente quer tanto tá ali pro outro, a gente quer tanto auxiliar, a gente tem tanto amor para dar, só que a gente fica dando amor aonde não tá querendo germinar, né? Às vezes a gente que gosta de ajudar, a gente que tem essa síndrome, entre aspas, do salvador, a gente quer mostrar o caminho, a gente quer ajudar, só que às vezes a pessoa não tá pronta. E às vezes a gente não deixa que a pessoa tenha a própria lição dela. A gente vai e tenta ajudar. A pessoa tem um probleminha, a gente vai e tenta ajudar. Aí eu vou te falar, se nem Jesus não, né? Jesus também, né? Mas se nem Deus, nem Jesus interferem no livre-arbítrio, quem somos nós na fila do pão? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa pelo outro. E às vezes a gente só precisa estar do lado. Ou às vezes a gente não precisa fazer nada. Porque até aquelas pessoas que passam por situações delicadas, né? Até aquelas pessoas que estão em situação delicada, elas precisam passar por aquilo. Gente, não tem nada errado, Deus não erra. Tamara, como você pode falar? Tem tanta crueldade no mundo. Eu sei, mas não existe o acaso. Se aquela pessoa está passando por essa situação, em alguma outra vida ela fez algo para ter aceitado. Tô aqui para te falar que ela aceitou passar por isso. Ela aceitou. Foi um acordo dela com a espiritualidade, para que ela possa aprender a ter humildade, para que ela possa aprender a valorizar alguma coisa. Tamara, isso significa que a gente não pode ajudar? Não, tem pessoas que estão prontas. Só que a gente precisa saber qual é o nosso lugar.
Até onde a gente está ajudando e até onde a gente está atrapalhando, porque às vezes a gente não está ajudando alguém. Às vezes a gente está atrapalhando. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pode estar atrapalhando alguém. Às vezes você acha que você tá ali dando a mão o tempo todo para a pessoa, tá ajudando, mas não, você tá mantendo ela ficar naquele lugar. Então, a gente precisa ter sabedoria até onde a gente pode ajudar e onde a gente começa a atrapalhar. É o caminho do meio, é o equilíbrio. Se a gente faz de tudo para a pessoa, não deixa a pessoa se movimentar, ela tá na zona de conforto. E ela não vai sair. Por quê? Porque você tá sempre ali para tampar as burradas que ela faz. Isso serve muito também para mães. Os filhos que são meio rebeldes, que fazem algumas coisas erradas, os pais vão lá e fazem o quê? Passam a mão, passam um pano. O filho vai lá, faz uma dívida, vai e paga. Não tem responsabilidade, ele não aprendeu nada com isso. Às vezes tem pessoas que chegam pra mim, nossa, meu filho tem 40 anos, não tem responsabilidade, não saiu de casa, por quê? Você deixou ele ter responsabilidade? Você deixou pelo menos uma vez na vida ele assumir as consequências dos próprios erros? Não, Tamara, mas se ele for assumir, vai ser muito ruim, porque ele fez algo muito feio. Se você não aprender, se a mãe não ensina no amor, a vida ensina na dor. Então você pode mostrar o caminho. Amor não é passar pano. Amor não é concordar. Muitas vezes o amor vem com não. Muitas vezes o amor vem com limites. Os limites são importantes, sim. Aprender a dizer não. Você precisa saber o seu limite. Não é porque você é mãe que você tem que chegar no seu limite. Se você tá percebendo que você tá perdendo as forças como mãe, como amiga, como mulher, como namorada, se você tá perdendo as forças, volta pra você enquanto é tempo. Porque senão quem vai cair vai ser você. E posso te contar um segredo? Dificilmente essa pessoa vai ter esse senso de empatia que você tem. Porque se ela tivesse esse senso de empatia, ela não estaria assim. Você pode ter certeza. Por isso que muitas pessoas fazem. Perdoa. E a pessoa depois vai dar um pé na bunda e termina. Na constelação a gente chama isso de lei do equilíbrio. Porque se o outro, um exemplo, tem uma traição, o outro trai. A gente perdoa. A gente se torna maior. Entra em desequilíbrio. Essa pessoa aqui vai ter que fazer alguma coisa para recuperar a dignidade dela. Então isso serve para muitas formas. Então esse vídeo é para você que chegou no seu limite. Se você tá vendo esse vídeo, chega. Se você chegou até aqui, chega, para, acabou. Você não precisa chegar no seu limite para ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa boa sim e fala não. Você pode ser uma ótima mãe e fala não. Você pode ser uma ótima amiga e fala não. Você pode ser uma ótima filha e fala não. Você tem o direito de falar não. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando. Você tem o direito de seguir a sua vida, você tem o direito de seguir sua jornada, você tem o direito de caminhar. Não é errado, não é pecado, não é mesquinho. Ai, Tamara, que egoísmo. Não é egoísmo, só você sabe que você passou pra estar aí. Só a gente que se banca, digamos assim, entre aspas, emocionalmente, a gente sabe a força que é pra gente se manter em pé. E aí você vai deixar qualquer coisa te desequilibrar? E normalmente, gente, esses desequilíbrios vêm de pessoas próximas. Porque normalmente, quando a pessoa ela não é próxima, a gente não dá tanta abertura. Normalmente a gente... Não posso falar certas coisas aqui. Normalmente a gente passa por alguns desafios com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente tem consideração, com pessoas que a gente gosta. Então não se iluda, não é porque é família, porque é amigo, porque é namorado que não pode te abusar. Pode. E você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender os seus limites. Não é porque é família que você tem que fazer tudo e esquecer de você. Isso não é errado. Até porque se a gente cair uma pessoa no fundo do poço. Se você se jogar no fundo do poço, você vai conseguir resgatar alguma coisa? Não, Vão ficar os dois lá embaixo no fundo do poço. Alguém tem que ter força para jogar a corda e puxar a corda. Você tem coragem de fazer isso. Será que essa outra pessoa tem? Se você está numa relação, assim, uma relação afetiva sexual, é isso mesmo que você quer pro resto da sua vida? Não tô te incentivando a nada, só tô fazendo você pensar. Quanto tempo você tá nessa relação? Quanto tempo que vocês estão juntos? Você acha que você tem que salvar algo? A relação, para dar certo, tem que ser um com o outro. Parceria. Os dois têm que estar dispostos. Se os dois não estiverem dispostos, não tem como dar certo. Às vezes a gente precisa escutar algumas coisas pra gente acordar. Dói.
Dói porque tem pessoas que a gente quer que fiquem na nossa vida. Que seja parceiros, que seja amigos, que seja família. Família sempre vai ficar, mas pode ser mais afastado, né? Tô falando daquelas famílias que são grudadas. A gente precisa saber o nosso limite e saber até onde a gente dá conta. Essa mensagem é para você que tá passando por essa situação, né, que passou por alguns desafios, e às vezes a gente se perde da gente. Às vezes a gente quer tanto o outro, a gente tem medo tanto de perder o outro, a gente tem tanto medo de perder aquela pessoa, mas a gente esquece e não tem medo de perder a gente. Olha só, às vezes a gente não tem medo de perder a gente. Você se perdeu de você se sente desconectado, você sente que de alguma forma você tá precisando de um apoio, é isso. Talvez essa mensagem que você estava precisando receber hoje, tá bom? Espero que essa mensagem toque o coração de vocês, que vocês sintam esse chamado, que vocês sintam essa abertura. Para quem quiser fazer um trabalho comigo, se tocou seu coração, escreve aqui embaixo, vou deixar o meu WhatsApp nos comentários, tá? E a gente pode ter uma conversa mais profunda para entender o seu caso, tá bom? Um beijo a todos, namastê, e eu vou procurar voltar mais vezes.